Olá pessoal, vamos iniciar agora uma aula sobre MMC e MDC. Estes são dois números que aparecem em vários problemas quando a gente está estudando frações, né? E diversos problemas sobre múltiplos e divisores, né? Então tem uns problemas bem complicados, né, que caem em concursos e até no Enem, que envolvem esses dois temas. Então são temas importantes que a gente não pode deixar de conhecer. Então, para iniciar nossos estudos sobre MMC e MDC, nós precisamos conhecer o que são números primos, né? Os números primos são números que possuem exatamente dois divisores, que são o 1 e ele próprio. Então, por essa definição, nós temos que os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, e é uma sequência que já foi demonstrada, né, que é infinita, certo? O 1 não é considerado primo, porque ele só tem um divisor que é ele mesmo, tá bom? Então, nós podemos ver aqui um exemplo de um número que não é primo, no caso 10, e nós podemos fazer a decomposição em fatores primos, né? No caso 2 vezes 5, 10. E essa decomposição se dá exatamente de você conhecer quais são os números que nós podemos dividir o 10, né? E dividir até encontrarmos o 1 como quociente, tá certo? Logicamente, se for um número maior, você vai precisar fazer uso, né, do algoritmo da divisão e as contas vão ficando mais complicadas. Mas você conhecendo os números primos, né, já ajuda bastante, certo? Então, continuando aqui, né, depois dessa breve explicação sobre números primos, para calcular o mínimo múltiplo comum, que é o MMC, você tem que entender que ele é o menor múltiplo de dois ou mais números. Por exemplo, aqui eu listei os múltiplos de 3. Quais são os múltiplos de 3? Começando do zero, né? Lembrando que o zero não pode ser o MMC, né? Porque senão ia ser toda vez o zero, né? E zero é múltiplo de todos os números. E somando de 3 em 3, né, nós obtemos essa listagem aqui infinita. E somando de 2 em 2, nós também obtemos os múltiplos de 2, que também é infinito. Então aqui nós percebemos, né, que tirando zero, nós temos que o 6 aparece nas duas listagens. Também aparece o 12 e o 18. Vão aparecer infinitos, né, múltiplos comuns. Mas nós queremos um menor, então o menor deles é 6, certo? Isso acontece, gente, porque 2 e 3 são números primos, né? Então sempre que houver números primos, o MMC vai ser o produto entre eles, 3 vezes 2, 6. Agora, se você pega dois números que não são primos, por exemplo, 10 e 12, o MMC já vai precisar ser calculado através desse método aqui, que é o método da fatoração simultânea, né? Você vai fatorando o 10 e o 12 ao mesmo tempo, né? Vendo por qual número dá para dividir. Aqui 10 por 2 dá 5, 12 por 2 dá 6. Aí você vê que se pode continuar com 2, você pode no caso do 6, tá certo? E o que não der para dividir, você repete. Então aqui eu repeti o 5, 6 por 2 dá 3, certo? Aí você ficou com 5 e 3. 5 e 3 não dá mais por 2, então você vai por 5, né? E vai dar 1, repete o 3 e vai por 3 que vai dar 1. No final você multiplica esses valores aqui que você obteve, certo? Então vai ficar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20, e 20 vezes 3, 60. Então esse vai ser o MMC de 10 e 12, ok? Voltando aqui para a nossa aula, né? Então a gente já viu o método de calcular, né? Que é o método da divisão, fatoração, né, simultânea. E o próximo assunto, o máximo divisor comum, significa o maior divisor de dois ou mais números, né, ao mesmo tempo, certo? Então você tem aqui os divisores como exemplo, né, de 12, começando sempre do 1, lembrando também, né, outra observação que a gente faz aqui, o MDC não pode ser 1, né, porque seria toda vez ele mesmo, né, porque 1 divide todos os números. Então, encontrando os divisores, nós temos 2, 3, 4, 6 e o próprio 12 que divide o 12, tá certo? Então, lembrando também que
o conjunto dos divisores de um número é sempre finito, né? Começa do 1 e termina nele mesmo. E os divisores de 18, que são, né, 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Nós percebemos aqui que, tirando 1, nós temos o 2, que é comum, as duas listas, o 3 e o 6, né? Então, ao contrário do MMC, que é o menor, no caso do MDC, nós vamos pegar o maior divisor comum, que no caso é o 6. Tá certo? Para calcular o MDC, o que nós fazemos? Também uma fatoração, só que nós fazemos a fatoração separada, tá? Esse é um método que eu sugiro. No livro de vocês tem um método que é com a fatoração simultânea, mas pode deixar dúvidas, né? Então, recomendo para vocês utilizar esse método aqui separado. Você faz a decomposição do 12 e a do 18 e vai observando quais pares de números se repetem. Por exemplo, aqui o 2 está aqui e o 2 aqui. Então eu pego o 2 aqui uma vez, né? Ele aparece nos dois, mas eu só pego uma vez. O 3 está aqui e o 3 aqui. Então eu pego uma vez também e multiplico essas vezes que eu peguei. Eu não posso pegar esse 2 porque não tem mais 2 aqui, certo? E também não posso pegar esse 3 porque não tem 3 aqui. Então, o MDC fica sendo esses aqui mesmo, tá bom? 2 e 3. Que dá 6. Voltando aqui, nós vamos ficar com alguns problemas, né, que eu separei aqui para a gente fazer. Primeiro problema: de um aeroporto partem todos os dias 3 aviões que fazem rotas internacionais. O primeiro avião faz a rota de ida e volta em 4 dias, o segundo em 5 dias e o terceiro em 10 dias. Se certo dia os 3 aviões partirem simultaneamente, depois de quantos dias esses aviões partirão novamente no mesmo dia? Então aqui, gente, vocês vão ver que é um problema de MMC, né? Por quê? Porque você tem períodos, né, de partidas diferentes. Então nós queremos ver qual o número que representa um ciclo que vai servir para os 3 aviões, no caso o MMC de 4, de 5 e de 10. Quando passarem esse tempo, né, desse múltiplo, eles vão partir exatamente no mesmo horário, tá bom? E é o menor tempo, ok? Que é o menor múltiplo comum, né, que a gente está calculando. Então, calculando aqui, começando por 2, nós dividimos 4 por 2 dá 2, o 5 repete, 10 por 2 dá 5. Por 2 de novo, para eliminar esse 2 aqui, vai dar 1, repete 2, 2, 5, e pegando o 5, vai ficar 1 e 1, pronto. Multiplicando aqui, 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Então a resposta é 20 horas. Depois de 20 horas, esses números vão coincidir no mesmo intervalo. Então os aviões vão partir no mesmo horário, certo? E, para terminar, mais um problema aqui, tá? 2 tábuas devem ser cortadas em pedaços do mesmo comprimento, sendo esse o maior possível. Se uma tábua tem 90 centímetros e a outra tem 126 centímetros, qual deve ser o comprimento de cada pedaço se toda a matéria deve ser aproveitada? Então aqui, gente, tem um problema claro, né, de MDC, né? Você precisa cortar uma tábua de 126 centímetros, que é 1,26 m, e uma de 90 centímetros. Então você quer saber qual é o maior tamanho, né? Então já dá a ideia de MDC, que você pode cortar, que vai servir para as duas. Então, no caso de MDC, então a gente fatora o 126 e 90. Tá aqui, ó, 126 por 2 dá 63. 63 não dá por 2, dá por 3, fica 21. 21 por 3 dá 7. 7 por 7 dá 1. A 90. 90 por 2 dá 45. 45 por 5 dá 9. 9 por 3 dá 3. E 3 por 3 dá 1. Então, observando aqui os iguais, né, nós temos 2 e 2. Então, você pega uma vez o 2. Aí temos 3 e 3, você pega uma vez o 3, e tem mais uma vez 3 e 3, então você pega outra vez o 3. Tá bom? Não dá para pegar esse 7, porque não tem 7 aqui, e não dá para pegar o 5, porque não tem 5 aqui, ok? Então por isso que eu gosto de fazer separado, né? Que aí você vê os que você pode pegar e os que você não pode pegar, tá bom? Então, multiplicando aqui, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18, a resposta é 18. Ok, gente, então essa foi nossa aula de MMC e MDC, e até a próxima.